O tema da palestra é Espiritismo, a mensagem da consolação. É o mesmo tema que parece que o Marco Juver vai falar numa segunda-feira. Mas o público é diferente, né? Senão a gente poderia comparar. Embora a gente não tenha se encontrado nem combinado nada. Mas talvez alguma coisa em comum possa haver. Bom, a princípio, antes de começar, a gente pensou assim: consolação. O que representa consolação? Para que a gente possa identificar no Espiritismo essa mensagem. Como é que a gente vai identificar se a gente não tem noção do que representa consolação? Então, onde nós fomos? No dicionário. Pegamos o dicionário do Antônio Weiss e fomos lá consultar a palavra consolação. O que nós descobrimos como sinônimos? Alívio, conforto, motivo de alegria ou satisfação, ação de animar, de dar coragem. A gente acabou de ler uma mensagem altamente consoladora, porque Emmanuel falava nunca desfalecer, porque um dia ceifaremos a nossa colheita, a nossa semeadura que está sendo feita, se não desfalecermos. Então isso nos inspira o quê? Coragem, perseverança, esperança. De alguma forma é motivo de alegria, nos reanima ou nos anima. Então a gente já recebeu como primeira mensagem da tarde uma mensagem de consolação, porque ela está dentro do espírito do significado da palavra. Então esses seriam os sinônimos do Antônio Weiss. Às vezes a gente aprende pelo contrário. Então eu fui também buscar antônimo. Antônimo de consolação: aflição, amargura, desolação. É tudo que a gente deve evitar. Tudo que não nos traz alegria, não traz motivo de ânimo nem coragem. Aí eu achei interessante começar pelo inverso. Em vez de falar da consolação, buscar, estudar essas três palavrinhas: aflição, amargura e desolação. E aí cabe uma pergunta: por que há aflição e amargura? Nós experimentamos esses sentimentos. E por quê? A gente tem sede de saber os porquês, no mínimo curiosidade. A gente busca explicação para as coisas. A gente quer saber sempre os motivos. Coincidentemente, quer dizer, não é coincidentemente, porque essa resposta já está dada há algum tempo e a gente não fez a associação. E agora a gente vai descobrir que essa pergunta já foi respondida e já está publicada na doutrina espírita há algum tempo. Emmanuel já respondeu essa pergunta. E ele disse o seguinte: há muita aflição e amargura nas oficinas do aperfeiçoamento terrestre, porque os seus servidores cuidam, antes de tudo, dos ganhos de ordem material, esquecendo, ou seja, olvidando, os fins a que se destinam. Então, se a gente fosse responder antes de Emmanuel, a gente não daria essa resposta. Porque ele diz que há aflição e amargura porque os servidores
das oficinas do aperfeiçoamento terrestre cuidam primeiro dos ganhos de ordem material. Por isso há amargura e aflição. E eles, os servidores, esquecem dos fins a que se destinam. Quais são os fins que estão destinados a eles, servidores? Enquanto isso ocorre, intensificam-se projetos e experimentos, mas falta sempre a edificação, ou seja, a construção justa e necessária. Então, a gente analisando essa resposta, a gente fica, de certa forma, surpreso, porque a resposta de Emmanuel aborda algo que a gente normalmente não associa à aflição e à amargura, aos ganhos de ordem material, a nosso apego às coisas da matéria. A gente diria, por nossa conta, que a aflição e a amargura têm outros motivos, e não esse que Emmanuel cita, que a gente está muito apegado às coisas da matéria. Por isso a gente se aflige e sofre da amargura. Isso está no livro Pão Nosso, no capítulo 28. É um livro que a gente está sempre folheando, sempre lendo, e a gente nunca se deparou com essa resposta justificando as causas da aflição e da amargura, relacionando esses sentimentos contrários à consolação, que nos trazem muita desolação, que tem origem no nosso apego à matéria. Então a gente destacou ali em vermelho, né? Quais são os fins que estão destinados a nós? Que tipo de edificação ou construção que a gente precisa realizar que está sendo colocada como justa e necessária? Necessária. Quer dizer, uma coisa que a gente não deve descuidar de executar. Como a gente está tratando dos antônimos, qual seria, então, se a gente já identificou que a causa está no excessivo apego às coisas, aos ganhos de ordem material, qual seria o antídoto para a gente evitar sofrer de aflição e amargura? Então, contrariamente ao que Emmanuel respondeu, é apenas não priorizar os ganhos de ordem material. Conhecer e não esquecer. Que fins são esses que ele cita anteriormente? Que são, inclusive, justos e necessários. Conhecer e realizar essa edificação. Aliás, a edificação é que é justa e necessária, os fins é que estão destinados a nós. Então, a gente tira da própria resposta um roteiro que a gente pode realizar, evitando que a gente passe por aflições e amarguras. Então, como é que o Espiritismo pode nos ajudar nesse sentido? Então, nós vamos voltar à mensagem, destacar não mais a consolação, mas agora sim o Espiritismo. O que o Espiritismo nos traz para que a gente possa se sentir consolado e não seja vítima de amarguras, aflições. O que é o Espiritismo? Começando pela pergunta básica. A resposta foi dada pela Federação Espírita Brasileira. Está no site da FEB. E a resposta é a seguinte: o Espiritismo é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita.
Esses são os 5 livros publicados por Allan Kardec que representam o Pentateuco espírita ou a codificação espírita. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. É a base da doutrina. São as 5 obras codificadas por Allan Kardec com as revelações dadas pelos espíritos superiores através de vários médiuns compilados de várias fontes. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente destacou o seguinte trecho: o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. O Espiritismo atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, mesmo durante a presença de Jesus entre nós na terra, mesmo naquele período, ele já anunciava que viria um Consolador. Isso foi registrado por João no seu Evangelho. Segundo João, Jesus disse as seguintes palavras: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê, e absolutamente o não conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, mesmo durante a presença dele, trazendo a mensagem consoladora do Evangelho, ele anunciava um outro Consolador. Quer dizer, será que tudo que Jesus trouxe não era suficiente para consolar a humanidade? Haveria necessidade dele, já naquela época, anunciar que pediria ao Pai e que ele mandaria um novo Consolador? E o próprio Evangelho não tinha esse caráter de ser uma mensagem consoladora? Porque haveria de ser necessário que nos fosse trazido um outro Consolador? Isso está no Livro dos Espíritos. Eu acho que está citado mais adiante. Qual é a relação entre o Espiritismo e Jesus? Né? Porque Kardec publicou um livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus trouxe a Boa Nova, o Evangelho. E Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque, na verdade, a humanidade não entendeu a mensagem de Jesus. E haveria necessidade de explicá-la de forma clara para todos. Porque naquela época, o povo ainda não estava preparado suficientemente para entender toda a mensagem. Muito da mensagem de Jesus se perderia. Muito seria deturpado, seria desviado segundo os interesses dos homens. As mensagens de cunho espiritual seriam associadas a interesses de ordem material. Daí, trazerem aflição e amarguras e se perder o cunho consolador da mensagem. Jesus já tinha essa noção.
ele já antevia, como espírito puro e perfeito, que haveria necessidade de uma nova revelação. Por isso o Espiritismo é chamado de o Evangelho redivivo. O Evangelho revitalizado. Vivo de novo. Porque muito do Evangelho de Jesus, na linguagem assim mais simples, morreu. Jesus é o guia e modelo para toda a humanidade. A gente sabe pelo estudo, pelas revelações, que ele é um espírito puro desde antes da formação do planeta, que segundo cálculos científicos está na ordem de 4,5 bilhões de anos. A origem da Terra data dessa época. E a formação dela foi presidida por Jesus, já espírito puro e perfeito. Dá para ter uma noção de quem é Jesus, sabendo que ele presidiu a formação do planeta há mais de 4,5 bilhões de anos. A doutrina que ensinou e exemplificou é a expressão mais pura da lei de Deus. A moral do Cristo, contida no Evangelho, é o roteiro para a evolução segura de todos os homens, e a sua prática é a solução para todos os problemas humanos, e o objetivo a ser atingido pela humanidade. O que é que o Espiritismo revela? Ainda a Federação Espírita Brasileira, no seu site, coloca essa resposta. O Espiritismo revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. Logicamente, em 50 minutos, a gente não pode abordar tudo isso. Mas tudo isso está contemplado na codificação e nas obras que a complementam, explicando cada item desse detalhadamente. Os ensinos fundamentais do Espiritismo. Começando por Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É a resposta número 1 do livro número 1 da codificação. Os espíritos superiores fizeram essa revelação para a pergunta que foi feita para eles: que é Deus? E a resposta dada foi essa: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus criou o universo, que abrange todos os seres, animados e inanimados, materiais e imateriais. Deus é eterno, é imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. São alguns dos atributos que a gente consegue compreender acerca de Deus. Há 3 elementos gerais do universo. Esses são os princípios básicos, os mais elementares, os mais fundamentais. De que é constituído o universo? Quais são os 3 elementos básicos que compõem o universo? Deus, logicamente, o Criador, o Pai de todas as coisas, o Espírito e a matéria. Então, tudo que existe está integrado nesse conjunto de 3 elementos: Deus, o Espírito e a matéria. É a chamada Trindade Universal. Isso aqui seria um gráfico simbolizando a relação entre os 3 elementos: Deus, o Espírito e a matéria. Isso, em geral, compõe o universo. Além outros princípios, eu vou trazer aqui uma série deles.
para que a gente entenda um pouco das bases do Espiritismo e perceba nele a fonte da consolação. Além do mundo corporal, habitação dos espíritos encarnados, que são os homens, existe o mundo espiritual, habitação dos espíritos desencarnados. Então, na nossa ignorância acerca das leis da vida, acerca do universo, acerca de tudo que nos envolve, às vezes, a gente só acredita no que a gente vê, no que os nossos olhos conseguem perceber. Mas existe muita coisa que a gente não vê, que representa a realidade do universo e que, se não fosse revelada, muito dificilmente a gente poderia como que identificar e classificar essa realidade. Então, acima de tudo, a doutrina espírita, ou seja, o espiritismo, é uma revelação. Ela não partiu de nenhum homem da Terra. Ela foi revelada pelos espíritos superiores aos homens, para que nós, os chamados encarnados, compreendêssemos a abrangência desse universo, a grandeza dele. Então, nós que compomos a humanidade encarnada, ao perdermos o corpo de carne, que é levado para a transformação no próprio solo da Terra, nós retornamos à origem que é classificado como o chamado mundo espiritual. É a habitação dos espíritos desencarnados, sem o corpo de carne. Então, não existe apenas o chamado mundo material. Antes dele, preexistindo e sobrevivendo a ele, existe o chamado mundo espiritual, habitação dos espíritos desencarnados. Essa é uma cena do filme Nosso Lar. Quem viu vai lembrar. É uma cena que representa os espíritos desencarnados nessa colônia espiritual que nos foi trazida através da psicografia do Chico, pelo ex-médico da Terra, que se apresenta com o nome, um pseudônimo de André Luiz. Então ele, depois da sua desencarnação ou da sua morte, ele trouxe, através da psicografia do Chico, as suas experiências após a morte, dizendo que ele foi recolhido por mensageiros dessa colônia espiritual. E ele mesmo identificou como sendo chamada de Nosso Lar, provando a realidade dessa revelação. Mais um princípio fundamental do Espiritismo. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, o mundo dos espíritos. Quer dizer, não é uma fixação. Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Constitui o mundo dos espíritos que preexiste e sobrevive a tudo. O homem é um espírito encarnado em um corpo material. Isso aqui é uma outra ilustração que mostra como se interagem os dois planos. Aquele senhor ali está sentado num banco lendo um livro, sem perceber que pode ter um espírito ao lado dele lendo o mesmo livro. Essa percepção não é comum a todos, mas ela é uma realidade. Nós vivemos acompanhados de testemunhas, como Paulo já dizia nas suas cartas, que se constituem nos espíritos desencarnados que nos acompanham por afinidade. Afinidade de pensamentos, de sentimentos, de gostos. Nós vamos ter como companhias espirituais os espíritos que se afinizam com a nossa maneira de ser. Então, os afins se aproximam. Então, se a gente está lendo um livro espírita,
porque a gente quer crescer em conhecimento, quer conhecer essa revelação, aqueles espíritos desencarnados que também têm o mesmo propósito se aproximam de nós e compartilham conosco na nossa vida diária. Isso é muito comum acontecer e às vezes a gente não percebe. Os médios percebem com mais facilidade. Embora sejamos todos médios, mas as capacidades de percepção variam de indivíduo para indivíduo. Os espíritos são criados simples e ignorantes. Então aqui a gente está vendo uma síntese do que já foi dito anteriormente, o que somos, de onde viemos, o que fazemos na Terra, para onde vamos. São as respostas que estão sendo dadas gradativamente. Quem somos? Somos espíritos, criados por Deus, ora encarnados, ora desencarnados, nesse ciclo de reencarnações para que a gente evolua e atinja a condição de Jesus, que é o fim que está destinado a cada um de nós, ou seja, a perfeição espiritual. Os espíritos, de onde eles vêm? Eles vêm de Deus, e Deus os cria, simples e ignorantes. Os espíritos evoluem intelectual e moralmente, passando de uma ordem inferior para outra mais elevada, até a perfeição, onde gozam de inalterável felicidade. A gente aqui é muito instável, a gente não tem uma regularidade para que a gente possa se sentir assim, eu sou assim. A gente flutua muito em função dos apelos externos que chegam a nós. Quando nós evoluímos e quando um dia chegarmos à perfeição, seremos perfeitamente estáveis no modo de ver as coisas, de sentir, de conviver. E teremos um sentimento comum, permanente, que é a felicidade inalterável. De certa forma, essa revelação não deixa de ter o caráter de consolação, porque ela antecipa o nosso futuro. Com isso, nos dá esperança para que a gente busque atingir essa condição. A gente está evoluindo gradativamente, passando de ordens inferiores a outras mais elevadas, até a perfeição a que nós estamos destinados, ou seja, aqueles fins que estava sendo citado na resposta de Emmanuel à pergunta por que a aflição e a amargura. Isso aqui é uma ilustração para mostrar que o homem evolui gradativamente, a cada existência ele vai subindo degraus na evolução até a meta final. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da terceira ordem são os espíritos imperfeitos, cuja característica é predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhe são consequentes. Os da segunda ordem são os bons espíritos. A característica básica dos bons espíritos é a predominância do espírito sobre a matéria, é o desejo do bem. Os da primeira ordem são os espíritos puros, nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. De maneira geral, é claro que isso aqui é uma forma didática de classificar os espíritos segundo os graus de evolução. Isso está na pergunta número 100 de O Livro dos Espíritos, né? A classificação está baseada em 3 ordens: terceira, segunda e primeira.
Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Segunda ordem, os bons espíritos. E primeira ordem, os espíritos puros. Por essas características, qual a ordem é que a gente estaria inserido? Quais são as nossas características básicas? Superioridade intelectual e moral absoluta? Nenhuma influência da matéria? Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem? Ou predominância da matéria sobre o espírito e propensão para o mal? Claro que se a gente fizer uma autoanálise, a gente vai ver que a gente está perfeitamente enquadrado na terceira ordem. Somos ainda espíritos imperfeitos. Estamos evoluindo, mas estamos num dos degraus mais baixos da evolução. Ainda precisamos subir muitos degraus. Mas lembrando ainda a mensagem inicial, não podemos desfalecer. É a realidade que nos classifica. Não podemos fugir dessa realidade. Embora a gente tenha como uma mensagem consoladora o fato de depender de nós, dos nossos esforços, a nossa evolução, e seremos um dia espíritos que gozarão de felicidade absoluta, inalterável. Então, em termos de representação, a gente poderia dizer aqui, ó, primeira ordem, a gente conhece algum espírito puro que já tenha concluído toda a sua trajetória evolutiva e atingiu o fim que Deus nos destinou? Conhecemos algum? Sim. Jesus. Jesus fez a mesma trajetória que estamos fazendo, já atingiu ao nível máximo da evolução, como estava aqui, ó, não sofre nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta em relação às outras ordens. Jesus é o espírito puro e perfeito que já fez toda a sua trajetória evolutiva e atingiu o grau máximo. Por isso, há mais de 4 bilhões de anos, ele organizou a formação do planeta. Ele é o governador espiritual da Terra. Ele é o pastor de todas as ovelhas que ainda aqui habitam, que já estamos na ordem dos 7 bilhões. Ele é o irmão que cuida dos 7 bilhões de encarnados na Terra, além dos talvez 20 bilhões de desencarnados. A população da Terra, entre encarnados e desencarnados, deve estar girando em torno dos 30 bilhões. E Jesus cuida de todos eles. Bons espíritos, conhecemos alguns? Conhecemos vários. E imperfeitos, é aquela sombrinha negra lá atrás, é que dá a nossa silhueta. Ainda somos mais sombra do que luz. Mas a gente vai chegar na condição em que hoje está Jesus. Os espíritos, para isso, ou seja, nós reencarnamos. Porque não é possível atingir o nível máximo de evolução sem reencarnar, ou seja, numa vida única. Então, a evolução oferece o recurso da reencarnação para que a gente faça a nossa trajetória até o fim. E nós, os espíritos, reencarnamos tantas vezes quantas forem necessárias ao próprio aprimoramento. Inúmeras vezes, não dá para a gente quantificar quantas vezes. Será que 1000 serão suficientes para eu chegar onde está Jesus? 10.000? 100.000? Não importa. Nós vivemos a eternidade e reencarnaremos tantas vezes quantas forem necessárias. Se não desfalecermos, não podemos desistir. Os espíritos evoluem sempre. Em suas múltiplas existências corpóreas, podem estacionar, mas nunca regridem. Nós construímos o nosso destino com os nossos esforços. Ninguém decide por nós. Ninguém vai passar
pelo que cabe a nós passarmos para conseguirmos evoluir. A rapidez do seu progresso intelectual e moral depende dos esforços que façam para chegar à perfeição. Então, ninguém vai evoluir por nós. Nós próprios vamos trilhar esse caminho com os nossos esforços, o nosso desejo do bem, desejo de aperfeiçoamento moral e intelectual. E um lema do Espiritismo que representa muito isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente ouve o conceito de verdadeiro espírita. Quem é o verdadeiro espírita? Porque existe o espírita e o verdadeiro espírita. O espírita é o adepto a esses princípios básicos, que aceita essa revelação. E o verdadeiro é aquele que busca a sua transformação moral e se reconhece pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Ou seja, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E não apenas pela transformação moral, mas também pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Porque a gente precisa superar nossas imperfeições desenvolvendo os valores morais que trazemos em nós, para que eles abafem as imperfeições, obscureçam as imperfeições, e que a gente reflita apenas esses valores morais que guardamos em germe desde a criação, e que eles possam aflorar através dos nossos esforços. Então, o esforço que a gente faz pelo bem vai desenvolvendo os valores morais e eliminando as imperfeições que trazemos. Isso ao longo das várias encarnações. Para isso, o homem tem o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a liberdade de agir, de pensar, de falar, de agir. Mas ele não é livre totalmente. O livre-arbítrio é relativo. Liberdade absoluta, só Deus e os espíritos puros, desde que estejam em harmonia com as leis divinas. São os representantes de Deus, porque atingiram o ponto máximo de evolução moral. Nós temos o livre-arbítrio relativo para agir, liberdade para agir, mas responderemos pelas consequências de nossas ações, de acordo com a lei divina. A vida futura reserva aos homens penas e gozos compatíveis com o procedimento de respeito ou não à lei de Deus. A lei é perfeita e imutável como é Deus. E nós, agindo em conformidade da lei, nós teremos gozos compatíveis com as nossas ações. Agindo em descumprimento da lei, teremos penas. E teremos que repetir as lições até que a gente possa provar que as aprendemos. E onde está a lei? A lei não está em nenhum compêndio, não está em nenhum tribunal, não está em nenhuma publicação. A lei de Deus está na nossa consciência, como marca registrada do Criador na sua criatura. A obra reflete o autor. Então, a lei de Deus está na consciência. Seguindo a consciência, a gente vai estar sempre em conformidade com a lei de Deus, porque ela nos alerta quanto ao que deve ser feito e quanto ao que deve ser evitado. Desde que a gente siga, a gente use bem a nossa liberdade, a gente vai agilizar a nossa evolução espiritual. Aqui é uma ilustração sobre ação e reação. Quando a gente impulsiona um dominó contra o outro, é uma ação que a gente faz e mais adiante, desde que a gente aguarde o devido tempo, a gente vai sofrer a consequência daquela ação. Às vezes sem perceber, porque estamos voltados para um lado só. É muito interessante essa ilustração, que nem sempre a gente tem essa percepção da consequência de uma ação que a gente comete. Às vezes a gente não associa
uma determinada repercussão, uma reação àquela causa que a deu origem. Porque às vezes essa carreira aí é muito longa, mas a reação sempre vem, boa ou má. Para nos ajudar nesse processo evolutivo, a gente tem o recurso da prece. A prece é um ato de adoração, segundo o Espiritismo, adoração a Deus. Está na lei natural e é o resultado de um sentimento inato no homem, assim como é inata a ideia da existência do Criador. Por mais que a gente queira negar, a gente não consegue negar a existência de Deus, porque ela está em nós, está impressa em nós. Assim como também está em nós a adoração que é natural. E a prece é uma forma, é um ato de adorarmos a Deus. Às vezes a gente relega, a gente não valoriza. Às vezes a gente acha que é autossuficiente e que não precisa. E abre mão de um recurso indispensável para que a gente esteja sempre em sintonia com Deus e que a gente siga sempre a nossa consciência e a gente evite erros que nos vão trazer consequências negativas no futuro. A prece torna melhor o homem. Aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então, Deus e seus mensageiros estão sempre dispostos a nos ajudar, desde que a gente queira, desde que a gente peça, desde que a gente aceite receber as respostas de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a nossa vontade. Porque às vezes a gente pede, a resposta é dada, mas a gente nega, porque não veio conforme a gente gostaria ou conforme a gente decidiu recebê-la. A resposta sempre vem, sempre atende às nossas necessidades e atende sempre à nossa necessidade espiritual e sempre representa a vontade de Deus. Quando ela contraria a nossa, às vezes a gente rejeita e começa a insistir pedindo, acaba na descrença, achando que nossos pedidos não estão sendo respondidos. A Madre Teresa disse o seguinte: as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Então, a ação no bem, o trabalho no bem, tem um valor inestimável. Às vezes a gente fica num petitório interminável e deixa de realizar o bem. E isso não nos traz felicidade, porque a gente acha que deve ser como nós queremos, e não prevalecendo a vontade de Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, já que a gente está falando de consolação, de aflição, existe um capítulo especialmente para abordar as aflições, que é o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Claro que agora, faltando 10 minutos, não vai dar para a gente detalhar nenhum desses conteúdos, porque o capítulo é longo. Pelos itens a gente vai ver que a abrangência é grande, porque ele vai abordar a justiça das aflições, as causas atuais das aflições, as causas anteriores das aflições, considerando a reencarnação. E é interessante que a gente vai ver, estudando esse capítulo, que muita coisa das aflições a gente acredita a causas anteriores, e às vezes não. As causas estão na reencarnação atual. O capítulo vai abordar o esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura. Os espíritos vão orientar com mensagens acerca do bem e mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Esse item talvez seja o item que mais nos aflija,
que mais nos provoquem amarguras, desolações e aflições. Porque a gente ainda não sabe lidar com perda. A gente é muito possessivo, a gente é muito centralizador, muito egocêntrico, e a gente julga que detém algo, detém coisas materiais, detém o outro, alguma coisa é de nossa propriedade, é nossa posse, e quando isso, que não representa a realidade, quando isso é tirado de nós, a gente sente o chamado luto psicológico. A gente não aceita, entra em depressão e às vezes até comete o suicídio, porque perdemos algo, perdemos alguma coisa, e a gente não sabe lidar com a renúncia, com a resignação, aceitar as coisas. A gente reluta em aceitar e sofre quando perde, entre aspas, né? Isso é uma grande causa de aflição. Então, essa talvez seja a causa de maior intensidade de aflição, mas existem várias, né? A gente tentou aqui simular ou relacionar algumas situações de aflição, amargura e desolação. E trouxemos 4 casos para ilustrar, para a gente encerrar. O primeiro caso é do Augusto César. O resumo é o seguinte: Augusto César, 25 anos, atleta, dia 27 de fevereiro de 1968. Era uma terça-feira de carnaval, toca o telefone em São Paulo. A ligação vinha de Santos. Acidente de automóvel com Augusto César. A família pega o carro e vai para Santos. Em Santos, a mãe de Augusto César vê chegar o rabecão trazendo o corpo morto do filho. Augusto César morreu afogado na Praia Grande, não foi acidente de automóvel. A maneira com que se deu a notícia, prevenindo de que algo trágico havia acontecido, para amenizar o sofrimento da perda, não foi o anúncio da morte, foi o anúncio de um acidente. A família saiu de São Paulo, foi até Santos, e lá a mãe percebeu que não havia acidente. Foi uma maneira de preservar para que ela não recebesse a notícia e não recebesse o impacto de imediato. Ela soube que o Augusto César havia se afogado na Praia Grande. O caso número 2 é do Carlos Alberto, um rapaz de 18 anos, filho único, estudante de engenharia, quadra de esporte da universidade, jogo de basquete. Carlos Alberto cai. Ruptura de um aneurisma cerebral. Carlos Alberto estava morto. 18 anos, jogando basquete na universidade. Simplesmente, de repente, sem aviso prévio, o jovem de 18 anos cai, fulminado, morto. Caso 3. Jair Presente, 24 anos. Manhã de domingo, 3 de fevereiro de 1974. A família combinou um passeio no Rio Atibaia. Jair Presente, com amigos, mudaram o programa, não foram a Atibaia. Foram para a Praia Azul, 30 quilômetros distante. Consequência, Jair Presente morreu afogado. E o caso número 4. Vadi Filho, 17 anos, católico, líder de movimento jovem na capital paulista, dia 6 de julho de 1973, tempo da campanha de inverno, julho. No caminho de casa para o colégio, onde ele faria a arrecadação dos cobertores e roupas para o inverno, que seriam distribuídos na igreja, ele passou mal no caminho e morreu às 15 horas, vítima do coração. São 4 situações que geraram muita aflição àqueles mais próximos: família, mãe, pai, irmãos.
amigos. Por quê? Porque são chamadas perdas de pessoas amadas e mortes prematuras. São jovens, entre 17 e 25 anos. Todos com plena saúde, todos gozando de uma boa situação social, nada prenunciava o fim trágico, entre aspas, que todos foram vítimas, surpreenderam a muitos e provavelmente deixou muita gente amargurada e aflita. Onde a consolação? Né? Augusto César, Carlos Alberto, Jair Presente e Vadir Filho. Deixaram dor, luto e tristeza. Né? Onde a consolação? Apoio de amigos? Orações? Remédio para dormir? Né? Isso é muito comum. As pessoas ficam com insônia, perdem apetite, perdem saúde, buscam apoio psicológico, buscam uma série de providências e nem sempre conseguem receber a consolação que gostariam e desejavam. Como é que o Espiritismo pode interferir, consolando, atendendo às necessidades dessas pessoas? Com a verdade. Com a verdade que a gente tentou relacionar, que faz parte dos princípios fundamentais da doutrina espírita. O Espiritismo consola esclarecendo. Não é aquele consolo que a criança deixou cair a chupeta, a mãe lava, a criança começa a chorar, a mãe lava, pronto, está aqui, aí para o choro. Né? Essa consolação é muito infantil. Nós estamos num nível de maior exigência, a gente não ia se satisfazer com isso. A gente quer a verdade para a gente se consolar. Né? Eu quero saber por quê. Quero entender todo esse processo, quero entender essa realidade da vida na qual eu estou inserido e desconheço muita coisa dela. Qual é a verdade em relação a eles? Nenhum morreu, porque todos somos espíritos imortais. Todos estão vivos e próximos, não se afastaram, apenas deixaram de ser presentes visivelmente. Continuam presentes em nossas vidas, embora no chamado plano espiritual, que a gente não convive tão intimamente. A gente acha que eles desapareceram. Conclusão: todas as famílias, movidas por várias formas, foram ao Chico, porque estavam aflitas. E todas receberam mensagens de consolação. O Augusto César, ele mandou a primeira mensagem 4 anos após o falecimento. O Carlos Alberto mandou apenas 4 meses depois. O Jair Presente, 42 dias depois, ele já estava mandando mensagem. E o Vadir Filho, 6 meses. Então foram os tempos, todas receberam mensagens, mas no seu devido tempo. Motivos, desconhecemos, mas a consolação veio. Veio em 42 dias ou veio em 4 anos. Aí é aquela questão, não podemos desfalecer nunca, né? Precisamos perseverar no bem. A resposta sempre vem. Essas respostas é que compuseram o livro Jovens no Além. Todas essas mensagens, são várias, deram um livro. Lógico, aqui não vai dar para a gente trazer o livro. E depois, o livro foi tão consolador para as famílias e para tantas outras, porque o livro foi distribuído e se multiplicou pelo mundo afora, que eles prosseguiram. Veio depois o livro Somos 6, com a Volquimar, que narrou a desencarnação dela no incêndio do edifício Andraus, lá em São Paulo. Acho que é Andraus. Joelma, né?
E depois várias outras mensagens. E isso consolou muita gente, porque trouxe a revelação que muitos não acreditavam ou não conheciam do que representa a realidade espiritual. Aí a gente volta lá para aquela resposta de Emmanuel. A causa da aflição e da amargura. A gente prioriza os ganhos de ordem material. A gente valoriza excessivamente as conquistas materiais, o mundo material. O mundo material, ele é passageiro. Ele é destrutível. O espírito é eterno, é indestrutível. A gente tem que valorizar e priorizar as coisas do espírito, as nossas coisas, porque eu não sou quem vocês estão vendo. Eu sou um espírito imortal, que estou usando um corpo de carne para me relacionar, para me manifestar. Mas esse corpo de carne vai ser desfeito, vai ser destruído, vai ser transformado e vai voltar aos componentes do próprio solo terrestre. Agora eu não. Eu sou um espírito imortal. Vou viver toda a eternidade e devo valorizar as coisas que me dizem respeito, ou seja, as coisas do espírito, da minha natureza, não da natureza do mundo transitório e passageiro que eu estou vivendo por breves anos. Porque o que é eternidade em relação a 80, 90, 100 anos? Então isso o Espiritismo mostra para a gente. Por isso a mensagem espírita é mensagem consoladora. Aí vem uma questão que diz muito a nós, porque nós somos curiosos naturalmente. A gente quer saber por que aquele jovem morreu tão cedo? Um afogado, o outro caiu morto na quadra quando jogava basquete. Por que isso? Né? Eles explicaram por que morreram tão cedo? Nenhum explicou. Porque isso é coisa da matéria. Porque o coração falhou, porque ele não conseguiu respirar quando deu um mergulho. Isso é coisa da matéria, é circunstância. A causa está nos antecedentes espirituais. Esses são importantes. Mas não cabe para eles revelarem a família, porque a necessidade da família é outra no momento. Mais tarde, tudo será esclarecido, mas não a necessidade material em primeiro lugar, e sim a espiritual. Isso é muito material. Por que ele morreu com 17? Por que o outro morreu com 25? Não importa. Havia necessidade. A causa estava definida. A consequência veio. E o que cabia, como forma de consolar as famílias, era o esclarecimento de que eles estavam vivos, que eles permaneceriam vivos e próximos a cada um, e continuariam unidos pelos laços afetivos. Nada se perderia em termos espirituais. Então eles não responderam a essas questões, porque seria atender a mera curiosidade. O que eles disseram? Aí a gente vai transcrever para encerrar. O que eles disseram para as famílias que essa foi a mensagem consoladora? Rogo não chorar, força para alegrar-se, serenidade e paciência, fé e esperança, confiança em Deus. Trabalhando é que se progride, auxiliando é que a gente se auxilia. Dar é a forma de receber, e receber sempre mais. Ninguém pode alterar o inalterável. E para transformar o que deve ser transformado em coisas que fogem ao nosso bedelho, qual acontece com a vida e com a morte, só Deus consegue modificar o que consideramos uma coisa necessitada de mudança, como coisa necessitada de mudança. Querer estar aí com todos a qualquer hora e ligar para vocês como quem toca telefones e campainhas, a gente quer mesmo. No entanto, é preciso esperar e esperar. O que significa esperar? Ter esperança. É preciso nascer e é preciso morrer. É preciso lutar por melhoria e é preciso melhorar sempre.
Mensagem altamente consoladora para quem ficou, orientando como deveremos proceder num caso de aflição e amargura. Nada se perdeu. Tudo que é permanente se conservou. Tudo que é do Espírito permanece. Mas a gente, às vezes, valoriza muito mais as coisas da matéria do que as coisas do Espírito. Por isso a gente sofre aflição e amargura. O Espiritismo traz essa mensagem, por isso ele é consolador. Obrigado a todos, uma boa tarde.